Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa live de hoje. Boa noite a todos, amigos. Vamos fazer mais uma live aqui da nossa Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário da OAB do Rio. Chamando a doutora Cândida agora para se juntar a nós. Só testando. Boa noite, Andréa. Boa noite, Cândida. Como vai? Tudo bom? Tá dando para me escutar? Consigo escutar tudo certinho. Tudo bom? Então tá, que bom. Boa noite, então. Boa noite a todos, amigos. Tá? Meu nome é André Luiz Junqueira, sou membro da Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário da Ordem. Apresento a todos vocês a doutora Cândida Terra, que também é membro da Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário da Ordem. É, na verdade, nossa secretária-geral adjunta, né? Faz parte da diretoria, né? da nossa comissão. Deixa eu fazer uma pequena apresentação da doutora Cândida. Ela, lógico, é advogada especializada em direito empresarial, né? É sócia titular do Terra Sarmento Rocha Advogados, é conselheira da Ordem dos Advogados daqui da seção do Rio de Janeiro, como mencionei, é secretária-geral adjunta da Comissão de Direito da CEDUD, né, aqui da nossa comissão, e também é membro da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio, né? Então, o que é essencial, principalmente para essa nossa live, é que a gente vai misturar a área imobiliária junto com a parte de proteção de dados. E, claro, nesse contexto de Covid e tudo mais. Amigos, antes de fazer o início, nós estamos fazendo lives toda semana, né? Ontem nós tivemos o nosso presidente e nosso secretário-geral, né, o José Ricardo Lira e o Carlos Gabriel Feijó, respectivamente, falando sobre intervenção estatal na área imobiliária, mas nas relações privadas. Tá? Doutor Fernando Galba, né, nosso amigo, agradeço sua presença, Fernando, né, meu Olá, sócio, Fernando. agradeço. Doutora Bárbara, da OAB da Ilha do Governador, prazer tê-la aqui, doutora Bárbara, quanto tempo, né, mas virtualmente nós nos encontramos. Wendel Brito, que é presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB da Pavuna, agradeço também sua presença. Tá? Muito obrigado, amigos, obrigado aí pela força aí. O objetivo dessas lives, na verdade, é um objetivo duplo, né? Ao mesmo tempo que a gente passa informação para a sociedade, né, dentro do papel institucional da Ordem e tudo mais, esse é um canal oficial da comissão, ao mesmo tempo a gente fala sobre assuntos que são interessantes para nós advogados, né? Para a advocacia. Né? Muitos dos advogados terão que se reinventar nesse período e após esse período. Então é a obrigação, na verdade, das comissões temáticas da Ordem. A seção do Rio de Janeiro tem, se não me engano, aproximadamente 150 comissões temáticas. Nós somos apenas uma delas e fazemos aquilo que é possível dentro daquilo que nos cabe. Repetindo, que também nós falamos, sempre é importante frisar, todas as opiniões que nós externamos aqui são opiniões individuais, né, dos próprios advogados que estão falando. De forma alguma, a ordem, seja a comissão, seja a subseção, a seccional ou principalmente a OAB federal se vinculam às opiniões que nós aqui externamos. Eventualmente podem até coincidir, mas isso é bem importante porque as opiniões oficiais da ordem são emitidas pela presidência, né, e os canais competentes. Aqui é um canal oficial para debate, não para firmar opiniões institucionais. Tá? E, claro, sem mais delongas, já estou enrolando demais, né, para Cândida. O nosso tema de hoje é Covid-19, Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e o mercado imobiliário. Né? E a doutora Cândida já tem experiência nessa área, e tanto que a gente tenta né, sempre montar temas, né, correlatos dentro da nossa comissão com a proteção de dados. Ela também está à frente da coordenação do grupo de trabalho de Lei Geral de Proteção de Dados e Compliance dentro da comissão da nossa CEDUD.
e lhe concedo a palavra, doutora Cândida. Só mais uma coisa, Cândida. Eu aproveito para fazer uma mini propaganda de duas coisas. Primeiro, do canal de YouTube da Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário, né? Maravilha. Já temos mais de 100 inscritos, apesar de não termos ainda conteúdo no canal, né? Mas o conteúdo já vai para lá. Em breve teremos. Vamos ter. A gente já vai colocar lá a live que nós tivemos com o professor Fábio Azevedo. Vamos incluir também a de ontem do José Ricardo Lira, com o Gabriel Feijó. Essa também vai para o YouTube depois. E nós vamos fazer um webinar específico sobre esse assunto de hoje, tá? Porque essa live, ela infelizmente é curta e não é digna ao assunto, né? Como vários dos assuntos também que a gente está tentando abordar aqui nessas lives. Então, isso será objeto de um webinar e estará nas nossas redes em breve, tá? Quem sabe até semana que vem já estará lá e aí terá a participação da doutora Cândida e outros advogados, membros da comissão e também membros de outras comissões, tá bom? Perfeito. Agora, sem mais delongas, corto a minha própria palavra. Doutora Cândida, muito prazer tê-la. Por favor, fique à vontade. Andréa, boa noite. Agradeço aí, né, a tua apresentação. Gostaria de dar boa noite a todos aí que estamos assistindo, que estamos prestigiados aí por vários colegas. E é uma alegria estar aqui hoje. Como o André bem disse, eu tenho a felicidade de fazer parte dessas duas comissões. Na Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico, né, onde sou colega do André, e também da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade. Então, eu fico muito feliz porque nesse momento a gente está aqui falando nessa live exatamente sobre os dois assuntos, do encontro dos dois assuntos, ou seja, o encontro das duas comissões. Como o André bem disse, a OAB, onde eu tenho também a honra de ser conselheira, a gente tem mais de 150 comissões, né, André? São isso, mais ou menos, 150 comissões. E a gente eu acho que é quase tem isso. tido exatamente, uma diretriz, inclusive, da própria presidência, vice-presidência, para que as comissões trabalhem de forma integrada, né? Porque os assuntos todos eles se comunicam. E eu digo que agora, em momento de pandemia, de Covid, mais do que nunca, os nossos assuntos estão se comunicando, né? E quando a gente fala em especial da Lei Geral de Proteção de Dados, essa lei ela se comunica com todas as áreas do direito, sem exceção. Então, o impacto é em todos os setores da economia, né? Eu não vou dizer que ela é parecida com o Covid, porque eu gosto muito da LGPD, eu tenho uma paixão por esse assunto, e diferente do Covid, ela veio com certeza para ajudar, não veio para atrapalhar, veio para ajudar e veio para colocar o Brasil no patamar onde já estão mais de 130 países no mundo, que são países que já têm uma lei protetiva com relação aos dados pessoais e à privacidade. Então, ela vai levar o Brasil nesse patamar. Até dessa forma, a gente vai conseguir inclusive, fortificar e fortalecer as relações internacionais do país, né? Alguns organismos internacionais em que o Brasil já está em fase de namoro para entrar, o Clube dos Países Ricos, até esqueci agora qual é a sigla. Qual é a sigla, André? Agora, daqui a pouco eu lembro. Não lembro. Mas enfim, o G7 todos esses países já têm uma lei de proteção de dados, né? A LGPD, ela foi baseada na GDPR, que é uma lei da União Europeia, e que ela surgiu com a necessidade de se regular o trânsito e o uso dos dados, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a gente está vivendo uma economia movida a dados, em todos os setores. E a gente vê, por exemplo, nesse momento, é muito interessante essa sinergia toda, agora, inclusive com a pandemia, porque eu acho que nunca esteve tão presente a questão do tráfico de informações, né? Nunca eu acho que esteve se usando tantas plataformas digitais para a gente. Estamos agora nessa live, que tem sido um recurso maravilhoso, disponibilizado para a gente que está em isolamento social, para levar conhecimento para as pessoas e para as pessoas também, né, trocarem ideias com a gente. Então, é uma plataforma maravilhosa. E outras tantas que a gente tem utilizado. E eu ontem brincava, né, com uma pessoa e falava o seguinte: imagina se a gente estivesse vivendo essa pandemia há 30 anos atrás, ou talvez até menos, como é que seria, né? Seria bem mais difícil da gente estar conseguindo enfrentar e trabalhar, principalmente, consumir, porque hoje a gente consegue fazer todas as nossas compras no supermercado,
graças a Deus, o pessoal entrega nas nossas casas, a gente consegue, né, ter acesso a farmácias, compras através do comércio eletrônico, a falar. Hoje, por exemplo, eu fiz um almoço através do Zoom com a minha família, minha mãe em Porto Alegre, eu almoço, que a gente quis fazer um almoço sexta-feira santa, e minha mãe também está adoentada. Fizemos um almoço, reunimos a família, gente em Portugal, gente aqui. Então, assim, é uma alegria que a gente possa contar. Então, onde é que eu quero chegar? Nisso tudo, claro que a gente precisa do meio digital. E no momento que a gente está utilizando o meio digital, a gente está fornecendo os nossos dados. Então, esse foi um dos motivos em que surgiu a lei, porque começou a se observar lá atrás que muitos desses nossos dados que estavam aí na internet, no momento que a gente faz uma compra, no momento que a gente faz uma pesquisa no Google, no momento que a gente acessa uma página, os nossos dados, eles ficavam gravados e eles são comercializados, né? Então, eu digo que não existe almoço grátis. Todas as plataformas que a gente utiliza, em que a gente fornece os nossos dados, elas de alguma certa forma, elas vão depois manipular esses dados, tratar esses dados e vender os nossos dados. Então, isso tudo foi o motivo, foi o que motivou, né, toda essa regulamentação com relação à proteção de dados, porque realmente o titular de dados não tinha nenhum direito, né? Utilizava os seus dados como bem queria e ele não tinha nenhum tipo de contrapartida. Estou me alongando nessa introdução, mas eu queria falar uma coisa importante. A Lei Geral de Proteção de Dados, que é a 3.709, de 14 de agosto de 2018, então ela já era para ter entrado em vigor em fevereiro deste ano, tá? Ela já teve uma prorrogação para agosto agora de 2020. Então, já teve uma prorrogação. E agora, com a PL 1179, né, do senador Anastasia, ela foi prorrogada, a entrada em vigor da LGPD, para o dia 1º de janeiro de 2021. Tá? Se for aprovada, né? Se for aprovada. Ela foi, desculpa, ela Tudo foi indica que sim. aprovada no Né? Senado. Obrigada, André, com certeza. Ela foi aprovada já no Senado e agora vai para a Câmara, né? E depois da sanção, ela entraria em vigor em 1º de janeiro. Eu já estou considerando porque é o melhor cenário possível e a gente entende que todo o contexto leva a crer que ela deve ser aprovada agora na próxima etapa. Então, bem colocado. Mas vamos já considerando isso, vamos ver qual seria o cenário, que eu acho que é um dos motivos da gente estar conversando. Já que eu já te interrompi, Cândida, deixa eu te interromper de novo. Por favor, você não bate papo. A doutora Fernanda aqui deu a cola aqui para gente. OCDE, Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico. Né? Os 36 países mais ricos. Eu agradeço. A OCDE me fugiu. É muita coisa que a gente fica acumulando. A OCDE, inclusive, ela tem, eu já me dei o trabalho, tive a curiosidade de entrar no site, e ela tem normativas específicas com relação ao tratamento de dados. Então, ou seja, para o Brasil conseguir entrar nesse organismo, ele é obrigado a estar com uma lei de proteção de dados em vigor. Ela tem várias normativas com relação a isso, ela tem cadernos, ela tem inúmeras publicações, ela tem uma área específica na organização que regula esse tipo de assunto. Então, agradeço aí a cola, que realmente tinha fugido. Eu até escrevi esses dias sobre isso, mas agora me fugiu o nome. Mas como eu estava falando, né, a gente tem expectativa desse projeto de lei ser aprovado agora, a próxima etapa seria a Câmara. Acredito que a maior resistência que a gente teve foi no Senado. Esse projeto, né, agora a gente falando de direito imobiliário, ele teve um impacto grande, né, em todas, né, as relações privadas, teve impacto grande na área imobiliária, né, André? Teve bastante, a discussão foi grande. Eu digo que eu acho que depois dos médicos, do pessoal da área de saúde, os que mais estão atuando aí 24 horas por dia são os advogados, porque o que tem de normativas e leis, e projetos de leis, e decretos, e medidas, a gente fica maluco, né, André? Para acompanhar isso tudo. É bem vibrante mesmo a nossa atuação nesse momento, para acompanhar. Eu estava falando ontem numa outra live, até de um outro assunto que eu fui convidada para falar. Eu digo o seguinte, a gente não tinha nada pronto com relação à Covid, não tinha nada pronto com relação à pandemia. Então, o que a gente está construindo? Tanto a área de saúde, né, quanto os órgãos governamentais que estão construindo um plano de contingência, porque não existia. As empresas estão tendo que construir um plano de continuidade de negócio que não existia para esse tipo de pandemia. E o direito, né, as normas também não existiam, não estávamos prevendo esse tipo de coisa. Então, muita coisa está tendo que ser revisada nesse momento. E aí, voltando à questão da LGPD.
do jeito que ela foi aprovada, ela vai se dar de uma forma escalonada. Ou seja, a lei entra em vigor em 1º de janeiro e, assim, as sanções administrativas, que são os artigos 52 a 54, que falam das sanções da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que entrariam em vigor em 1º de agosto de 2021. Então, é muito importante, eu gosto muito de frisar, acho importante frisar esse ponto, porque muitas pessoas estão confundindo que as sanções somente vão ser aplicadas a partir de agosto de 2021. Perfeito, o entendimento está correto. Só que a gente está falando, gente, de sanções de cunho administrativo. Vou fazer um paralelo que às vezes fica mais fácil da gente entender. Por exemplo, a gente sabe que o setor elétrico tem uma agência reguladora que é a ANEEL. Ok. Não estou com a Autoridade Nacional exatamente uma agente regulador, mas eu estou mais ou menos traçando um paralelo para a gente poder entender o que vai acontecer. Se a ANEEL, que fiscaliza o setor elétrico, parasse de fiscalizar e parasse de aplicar sanções, nós, como consumidores, se em algum momento nos sentimos lesados com relação ao nosso fornecimento de energia, nós vamos poder recorrer aonde? À justiça. Da mesma forma vai acontecer com relação à LGPD. O titular de dados que se perceber lesado com relação à utilização dos seus dados, ele vai poder recorrer à justiça porque a lei vai estar em vigor. Né? Não só a justiça, mas para outros organismos, por exemplo, o PROCON. O Ministério Público vai poder atuar, se perceber que alguma empresa ou alguém está dando tratamento de dados indevido, vazamento de dados, ou seja, somente as sanções de cunho administrativo da Autoridade Nacional que foram prorrogadas para agosto. Então, por que eu estou insistindo nessa tecla? Porque o recado que eu dou aí para o mercado imobiliário, se o pessoal estiver aqui presente na nossa live, acredito que, como é o foco, deve ter muita gente do mercado imobiliário e outros colegas de outras áreas também, as empresas têm que se preparar para estarem em compliance com o LGPD a partir de 1º de janeiro, gente, para não ter problema. E até eu falo o seguinte, André, eu até estava conversando com um grupo de advogados falando o seguinte, até qual sugestão que a gente pode dar? A gente sabe que o mercado, infelizmente, em razão dessa pandemia, ele está bastante parado, né? Então, inclusive, o mercado imobiliário, ele também está... Eu acho que o mercado imobiliário tem duas coisas. Ele está agitado com relação às pessoas que estão procurando rever, né, os seus aluguéis, né, comerciais, até mesmo residenciais, as pessoas que talvez estão procurando e não estão conseguindo cumprir mais os seus financiamentos imobiliários, estão buscando distrato, enfim, eu acho que ele está agitado, de uma certa forma ele está agitado, mas eu estou falando de novos empreendimentos nesse momento, de lançamentos, por esse lado eu penso que ele está um pouco mais... como tudo, né? E está em compasso de espera. Então, qual é a sugestão que eu vou dar? É o seguinte, gente, vamos aproveitar, talvez, esse momento para arrumar a casa. Como a gente está fazendo em casa, quem está de home office, quem está de isolamento, a gente não está aproveitando para arrumar um pouco as nossas coisas, aproveita um dia, arruma um armário, vamos aproveitar para arrumar a casa. E outra coisa também, que é uma sugestão que eu dou, é o seguinte, André, não sei se você concorda com a minha ideia. A gente, muitas vezes, até no mercado imobiliário e em outros setores também, que a gente tem que criar, que eu vou falar mais adiante, os benditos, os termos de consentimento. Porque na LGPD, para você poder fazer o tratamento de qualquer dado pessoal, você tem que ter um termo de consentimento expresso de que o consumidor titular de dados está consentindo com a utilização dos seus dados para uma finalidade específica. Muitas vezes, a empresa, o mercado imobiliário, como um todo, as administradoras, as incorporadoras, as construtoras, enfim, todo mundo que atua no mercado, né, todo o segmento do mercado imobiliário, eles já têm os seus clientes que, em dado momento, hoje simplesmente eles estão flat, né? Eles ou já compraram o seu apartamento, estão pagando a prestação, ou já fizeram a sua locação e estão pagando os seus aluguéis. Mas nesse momento, gente, lembra que muitos desses clientes vão procurar a empresa, vão procurar a administradora, vão procurar a incorporadora. Então, talvez também seja no momento que a gente for sentar para fazer uma renegociação, que provavelmente é o momento que isso vai acontecer em larga escala, por que a gente não aproveita e a gente já não pede para ele assinar um termo de consentimento para ele já ficar em compliance com relação à LGPD e com relação àquela empresa? Por que não? Porque eu acho que a gente pode buscar, André, o que eu fico pensando? Eu tenho como característica buscar soluções criativas no meio do caos.
que a gente tem que fazer um pouquinho de limão, uma limonada. Então, eu acho que é o momento em que as empresas e o mercado, principalmente o imobiliário, vai voltar a ter um contato com o cliente. E talvez nesse retorno do contato, possa implementar aí algumas práticas que no meio daquela negociação, não estou falando da gente fazer nada, até porque tem que ter a transparência, tem que explicar para o cliente do que se trata, mas aproveitar esse contato da melhor forma possível e já regularizar esse tipo de coisa. Porque, gente, se um cliente aderiu, por exemplo, ele comprou um imóvel em dado empreendimento, você coletou as informações pessoais dele, né? Tanto para análise dele, como para depois para você firmar um contrato. Lembro que o cliente, mesmo aquele cliente que você está prospectando, gente, você tem que proteger os dados dele. Né? A Lei Geral de Proteção de Dados, toda coleta de dados e tratamento de dados por uma finalidade econômica, por uma empresa ou pessoa física, por exemplo, um profissional liberal, como nós, advogados, você tem que estar sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se no mercado imobiliário um cliente procurou você para comprar um empreendimento X, e aí ele forneceu os dados para a compra daquele empreendimento, a gente sabe que uma ferramenta muito utilizada no mercado imobiliário é o marketing digital. É extremamente utilizado, eu acho que é uma grande ferramenta. No momento que a Lei Geral de Proteção de Dados estiver em vigor, você não vai mais poder ficar mandando mensagem para o sujeito, a não ser que ele já tenha te dado uma autorização, oferecendo outros empreendimentos daquela incorporadora, daquela construtora, o que quer que seja. Então, por isso que eu digo, a gente vai ter que achar maneiras de estar buscando essas autorizações, né? Ou buscando documentos, ou oferecendo documentos. Talvez por isso que eu estou falando que a gente está vendo um momento, talvez a gente possa estar novamente próximo do cliente. Então, a gente tem um passado para resolver, se a gente quiser continuar prospectando esse cliente, e também nos organizar para os novos empreendimentos e para novas prospecções, né? E aí eu estou falando, gente, de todos os agentes, de todos os atores que manipulam os dados pessoais. Aí eu estou falando do corretor de imóveis, eu estou falando da pessoa que fica no estande de vendas, eu estou falando do pessoal de dentro da empresa. Todo mundo vai ter que ter uma cultura e um entendimento e vai ter que estar treinado sabendo que ele é responsável pelos dados pessoais que ele está colhendo. É uma pessoa que chegou em estande de vendas e simplesmente colocou o nome dela e o telefone e visitou um apartamento decorado do imóvel, do empreendimento que ainda vai ser lançado. Essa pessoa já está, os dados dessa pessoa já estão protegidos pela LGPD. Né? Então, a minha sugestão que eu faço é a seguinte: vamos aproveitar que eu acho que, passando esse projeto de lei, vamos ter um fôlego até janeiro, mas também não é tão grande, né? Mas há uma necessidade premente da gente se organizar e se estruturar, e o mercado imobiliário tem um impacto enorme, porque se coleta tantos dados pessoais, que a gente chama, né? Nome, CPF, os dados básicos, mas também a gente fala muitas vezes, e a maioria das vezes, de dados sensíveis, que ainda precisam de uma autorização ainda mais especial, que são os dados com relação ao sexo, por exemplo, masculino, feminino, qualquer dado que você possa discriminar o indivíduo. Renda, gente, é um dado extremamente sensível. E quem é que atua no mercado imobiliário sem saber a renda do cliente? Então, assim, a renda, a profissão, né? Então, são dados extremamente sensíveis. Então, esses são dados que têm que ter um tratamento especial na lei. André, eu estou falando sem parar e vou deixar você fazer pergunta e até para eu respirar, tomar um gole d'água. Ah, sim. Aproveito, então, essa deixa, Cândida, para fazer alguns questionamentos. Deixa eu só ver aqui. O professor Gerson Ribeiro Carmanhanes, né, nosso amigo, parceiro aqui de comissão, fez uma pergunta um pouquinho antes, mas eu não quis te interromper por conta da linha do raciocínio. E até, assim, eu fiz 2 dúzias de perguntas aqui para fazer, mas não, a gente não vai ter tempo para fazer isso, né? E a gente deixa até para o nosso webinar, que vai ser até mais completo. Depois a gente pode responder pelo... Depois sim, a gente deixa registrado e depois no webinar, que a gente tem até mais tempo, e a gente vai abordar esses pontos. Falando sobre a vigência da lei, o Gerson, né, meu professor, meu eterno professor, parceiro da nossa comissão, ele perguntou qual que é a sua opinião, Cândida, se você concorda com essa postergação da lei, né, e isso que você comentou mesmo, né, de que
o PL 1179. Acho que não saiu o número ainda desse PL na Câmara, né? Eu esperava até que tivesse alguma movimentação essa Eu procurei semana, hoje, me não achei. surpreendi. Eu procurei hoje, não achei. Pode ter sido aí uma dificuldade minha É, navegando, mas eu não achei. Mas ele porque deve ser, assim, ele deve ir para votação muito em breve. muito breve, né? Até Muito em porque breve. eu até entendo porque dentro das prioridades legislativas, para a comunidade jurídica, essa é, pelo menos para as nossas áreas, esse é o foco nosso hoje, é esse PL 1179, sobre vários Todo mundo aspectos, trabalhando em né? cima disso. Mas tem os outros que têm alguma prioridade, que é a questão daqueles empréstimos, né? Do valor do Bolsa Família, daquele reforço, que naturalmente eu acho que isso deve ter ocupado a pauta, né? Essa semana. Mas provavelmente isso deve continuar na Câmara dos Deputados e A é bem tramitação foi muito possível, rápida já no Senado, né? Então, acredito foi que a muito semana que rápido. vem a gente já deve ter algum resultado disso. É muito É, importante esse PL, né, hoje. Ó, Muito o nosso presidente, e agradeço a presença aí, presidente José Ricardo, o Gabriel Feijó também está aqui presente, o Wallace Wu também, todos advogados, todos muito membros da nossa prestigiados comissão. estamos. Agradeço a honra, tá? Minha sócia Elisa aqui também, muita gente, agradeço. Doutor Jonildo, da OAB Pavuna também, agradeço sua presença. E desse ponto, o que o Zeca está falando, é que não pegaram todas as assinaturas ainda do Senado, ainda falta alguma coisa, algum procedimento do próprio Senado para fazer o encaminhamento. Então, Sim, ainda emperrou tem, ali. mas eu acredito que isso vai, Zeca, isso vai, a expectativa, né, em razão até dos interesses todos que englobam, né, o assunto, isso deve ser ir rapidamente aí para a Câmara. A minha opinião pessoal com relação a isso, inclusive, nós ajudamos a redigir uma nota técnica da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade, que inclusive fez um trabalho, assim, até eu fico muito orgulhosa do trabalho da comissão, a presidente é Estela Aranha, uma grande profissional de proteção de dados, e ela realmente encabeçou um trabalho muito importante, inclusive junto mesmo aos senadores, e foi um trabalho bem importante para que a nossa maior preocupação, né, a gente que está militando nesse assunto, foi que a lei fosse prorrogada por muito mais tempo, de repente mais por um ano ou dois, que seria a nossa preocupação, o primeiro, o país, né, seria um atraso para o Brasil, né, a gente acabou de falar da OCDE, seria um atraso, e seria, inclusive, eu acho que a gente estaria tirando do titular de dados um direito que ele tem, que infelizmente as pessoas ainda, André, elas estão assim com pouco conhecimento com relação a esse direito, Sem né? dúvida, É sem muito pouco dúvida. conhecimento. E eu lembro muito que aconteceu um paralelo, a votação paralela com o direito do consumidor, né? Que antigamente as pessoas falavam que não ia pegar, que não ia colar. Eu sou bem mais antiga do que você, mas eu me lembro Um pouquinho só. que não, um pouquinho, bem bastante. E eu militei bem na época que quando surgiu o Código do Consumidor, eu trabalhava na época numa empresa de varejo e era aquela enxurrada de processos no Brasil todo, foi uma enxurrada. Porque as pessoas descobriram o seu direito como consumidor, porque até então o consumidor era tratado de qualquer maneira, não é? É, Elas exato. descobriram que tinham direitos e as empresas começaram a receber enxurradas que o judiciário mal conseguia dar conta, né? Brasil todo. Então, tiveram advogados que enriqueceram, né, com relação a isso, e muitas empresas tiveram um problema enorme. O que aconteceu? As empresas tiveram que se adequar na marra, depois É, foco principalmente nos juizados especiais, eu atuava muito nessa ocasião, e o próprio judiciário chegou e falou assim, gente, espera aí, vamos ter que resolver isso aí, porque a gente não dá mais conta disso. As indenizações no começo, não sei se você, não sei, ainda era criança, André, mas as indenizações elas eram enormes, o sujeito ele era negativado indevidamente, ele tinha algum problema, as indenizações eram, sei lá, valores estratosféricos, e hoje a gente já sabe que isso baixou muito, então essa área realmente do consumidor é uma área que ela, né, não eu vou dizer que ela terminou, é claro que ela terminou, uma área inclusive que se comunica muito com a questão de proteção de dados, mas simplesmente as pessoas pararam de ganhar dinheiro com as demandas de consumidor, porque antigamente teve uma época em que as pessoas torciam para ter um problema de consumo para poder aí ganhar uma indenização robusta. Então, se chegou a um patamar razoável, né?
E hoje em dia, as indenizações maiores, realmente, elas acontecem quando realmente há um abuso. Então, por que eu estou falando isso? Hoje, qualquer local que você vai, tem em cima do balcão o Código de Defesa do Consumidor. Gente, vai acontecer a mesma coisa com a LGPD. A população, no momento que ela tiver consciência que ela é titular de dados e que ela tem direitos, todos nós somos titulares de dados, nossos filhos são titulares de dados, inclusive a lei ela tem um capítulo especial para criança e para adolescente. Todos, sem exceção, são titulares de dados. Ou seja, a base de titulares de dados é até maior que a base de consumidores. Então é gigante. Todo cidadão é titular de dados. E hoje em dia, quem não fornece seus dados? Você fazer a matrícula do seu filho na Para escola, você tudo, fornece para os dados tudo. do seu filho. Você vai ao médico, você fornece seus dados para o seu médico. Então, assim, você vai no prédio, você chega num condomínio, André, um condomínio de escritórios, de consultórios. O que você faz quando você chega lá? Você se identifica, você tira uma fotografia. Então, e os seus dados são todos armazenados ali. Então, assim, vai ser realmente uma enxurrada. Então, qual é a minha opinião? Eu estou dando uma volta para falar a minha opinião. Eu entendo que não era nem necessária essa prorrogação, porque a gente já teve outra prorrogação, a gente já tem aí quase 24 meses em que as empresas já poderiam ter se adequado. Aí agora tudo bem, estamos com o problema da pandemia, a gente realmente, as empresas, o foco das empresas está um outro, elas realmente têm a questão toda dos custos para essa adequação, mas as empresas, é uma cultura do Brasil, deixaram por última hora. Faltando poucos meses, chegou o coronavírus e agora a gente não consegue se adequar à LGPD. Sendo que a gente nunca utilizou tanto o tráfego de dados como está se utilizando agora. Então, a nota, Exato. inclusive, que a gente fez com relação à comissão de dados, ela publicou uma nota, que essa nota realmente foi, inclusive, assinada pela presidência, junto com a Estela Aranha, presidente da OAB e tal, e foi encaminhada ao Senado, foi exatamente que a LGPD, se ela estivesse em vigor, ela em nada atrapalharia, por exemplo, que hoje a gente sabe que estão se fornecendo dados das pessoas contaminadas, e isso, por exemplo, todo dado que tem como objetivo você poder atuar em medidas de públicas, em medidas de controles com relação à saúde, tudo isso, a LGPD não impede que você forneça esse tipo de dados. Hoje a gente está vendo a utilização, por exemplo, da geolocalização, monitoramento facial, para você saber onde estão aglomerações de pessoas com relação. Então, a gente está se usando muito os dados para poder, inclusive, combater o Covid. Né? Então, assim, isso em nada seria impactado com a LGPD. A LGPD permite esse tipo de coisa. Né? Agora, enfim, eu acho que ok, tudo bem. Eu acho que ganhamos um fôlego aí mais de 4 ou 5 meses, tá? Até 1º de janeiro. Que eu, então, vou dizer a minha opinião, assim, eu até acho que está razoável dentro do que a gente... Nós também, profissionais que atuamos nessa área e ajudamos na implementação junto às empresas também, talvez esse fôlego fosse importante, até porque é feito, muitas vezes, um trabalho muito realmente presencial, enfim... Mas eu acho o seguinte, eu repito, não vamos parar e, ao contrário, vamos aproveitar o momento, porque muita coisa pode ser feita mesmo de forma remota, o trabalho de revisão das empresas com relação aos seus contratos, seus formulários, e vamos aproveitar que agora o consumidor, o nosso cliente, está nos procurando muitas vezes, aquilo que eu falei no início da live. E por que não a gente aproveitar para regularizar essa situação, para já criar um termo de consentimento, para que a gente possa... que ele saiba que ele forneceu seus dados para aquela empresa, para aquela incorporadora, para aquela administradora e como é que ela vai utilizar os seus dados. Vamos aproveitar. Gente, vamos procurar soluções criativas para aliar essa questão da prorrogação da LGPD e já ir trabalhando para 1º de janeiro. Mas, enfim, o que eu acho importante também é destacar novamente, para quem está chegando agora na live, é que a lei vai entrar, né, sendo aprovado pela Câmara em 1º de janeiro e somente as sanções administrativas foram prorrogadas para agosto. André, eu vou ler aqui, porque a gente não decora toda a lei, que ela tem mais de 100 artigos, é quase 100 artigos. Mas somente os artigos 52 e 54 foram prorrogados para agosto de 2021. E temos o artigo 42 da LGPD, que fala da responsabilidade pelo ressarcimento de danos. Ou seja, o controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar ao outrem dano patrimonial ou moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. Ou seja, gente, a partir de 1º de janeiro, isso está em vigor.
né, que é a responsabilidade civil. Então, assim, isso se aplica a todos os setores e principalmente ao nosso querido mercado imobiliário aí, que eu acho que talvez seja um dos setores que mais coleta dados pessoais, né, todos os seus ramos, dentro do ramo da locação, a parte de shopping center, a locação comercial, a locação residencial. Por exemplo, você vai fazer uma compra e venda, aí você vai me perguntar assim, Cândida, mas uma compra e venda entre particulares, como é que se não tiver nenhum intermediário? É aplicado a LGPD? É uma pergunta que talvez possa surgir. Qual é a minha opinião? Gente, muitas coisas com relação à proteção de dados ainda não estão consolidados, alguns entendimentos. O André sabe disso, inclusive tem uma discussão que daqui a pouco eu vou provocar ele, que eu gosto muito de provocar o André nesse assunto, que é a questão dos condomínios. Mas essa é uma pergunta, uma compra e venda entre particulares. Gente, não existe uma finalidade econômica, eu estou vendendo, eu sou pessoa física, mas eu estou vendendo. Então, eu estou ali, naquele momento, aquela transação, ela tem uma finalidade econômica. Então, aquela transação, aquela troca de informações, ela está protegida pela LGPD. É claro que ela vai se exaurir, né, a finalidade daquela informação, ela vai se exaurir no momento que a transação for finalizada. Então, assim, é uma aplicação muito simples. Você não vai poder pegar depois, você como pessoa física, e sair divulgando as informações daquela pessoa, porque você teve acesso à renda dela, a pessoa que está comprando, digamos, o seu imóvel, você teve acesso a uma série de informações e tal. Então, assim, você não vai sair podendo divulgar. Então, ela está protegida pela LGPD. Mas num cenário, um micro cenário, mas está protegida sim. Então, o que você vai ter que fazer? Não vai ter que chamar alguém especialista em TI, nem precisa chamar um advogado especializado para fazer uma adequação, um formulário. Não, gente, não é nada disso. É simples. É simplesmente proteger esses dados pessoais e não divulgar. Simples assim. Agora, quando a gente está falando de uma compra e venda que tem uma intermediação, né? Aí é diferente, porque aquela pessoa que está intermediando provavelmente vai ficar com aqueles dados para oferecer novos negócios. Então, aí você tem que ter um consentimento para, se você quiser utilizar as informações daquela transação para oferecer novos empreendimentos ou novos negócios para aquele comprador, por exemplo. Aí já é um cenário diferente. Então, assim, eu enxergo em todas as fases, em todas as áreas do direito imobiliário, porque nós trabalhamos, o direito imobiliário trabalha com quem? Trabalha com pessoas, né? Qual é o nosso cliente? Pode ser tudo bem. Aí vai falar, não, mas é uma pessoa física. Ok, mas a pessoa física vai ter o seu administrador, né? Desculpa, a pessoa jurídica, né? Desculpa, vai ter o seu administrador, né? Você vai acabar tendo troca de dados pessoais no meio do caminho, né? Porque a LGPD, para quem não conhece, ela regula a coleta de dados pessoais de pessoa física, né? Então, são dados pessoais, quando a pessoa jurídica não estaria sob o amparo da lei. Mas se dessa relação você acabar colhendo dados pessoais dos administradores, por exemplo, dos sócios, aí eles estão protegidos pela lei. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Sempre que você colher dados pessoais de uma pessoa natural, você tem que ter esse tipo de cuidado. André, como é que fica? Vamos falar de condomínio, André? Você tá louco para falar de condomínio comigo? Antes disso ainda, que, claro, você nunca rejeito falar nada de condomínio, claro, Eu você me me conhece alongando bem. aqui, estou falando. Mas como você me faz pergunta difícil, deixa eu fugir para outra aqui. Assim, tentando fazer um gancho, né? Ainda, claro, me restringindo na função de debate, ainda falando da vigência da lei, me parece que atrasar a vigência dela, atrasaram ainda mais a parte de penalidades, como você bem falou, né? Aquelas penalidades que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, aplicaria, algo Perfeito. que não aplicaria direto, já que tem que, além de se criar adequadamente a ANPD, Que ainda não foi criada. ainda deve-se definir as penalidades mediante consulta pública prévia, conforme Perfeito, é um própria ótimo ponto. determinação. Isso já atrasaria em meses a aplicação de penalidades, né? Já. E o que é muito importante, porque a gente está falando de aplicação de penalidade, de que se eu aplicar de forma sem dar um tratamento desigual para os desiguais, né, na medida da sua desigualdade, eu não posso aplicar, por exemplo, para uma venda entre particulares, que aí se discute se tem interesse econômico ou não, tem interesse econômico. Agora, são pessoas físicas naturais, tá? Então estariam fora?
mas Não, tem porque interesse econômico. a pessoa física, André, a pessoa é como eu falo do profissional liberal, por exemplo. Qualquer profissional liberal que faça uso de dados pessoais para exercer sua atividade, ele está sujeito à LGPD. Por isso que eu É, digo que, na minha opinião, numa transação entre particulares, em que tem uma finalidade econômica, você não está fazendo uma doação, por exemplo. Agora, se você está falando de uma doação, não tem finalidade econômica, não é? é, mas isso que eu quero dizer, e sem retirar, claro, a Incomodar, relevância também não teria finalidade disso, econômica. mas é o fato de que eu não posso aplicar uma multa para essa situação, a mesma multa que eu aplicaria para um Zoom, para um Óbvio que Instagram, não. Não, para o tem que ter uma Facebook, né? proporcionalidade, óbvio que não. E esse escalonamento, essa proporcionalidade, nem se começou a discutir, porque ficaria muito a cargo da Óbvio que NPD, não. E eu também né? não acho que a E autoridade nacional vai fiscalizar essa relação entre dois particulares. O que eu acho que pode acontecer se a pessoa, sabe, digamos, né, que o vendedor, né, que quem tem vai colher a maior parte das informações, se ele fizer mau uso, ele vai responder no judiciário, vai ter uma responsabilidade civil, é, que é aquilo que a gente falou aqui da responsabilidade e ressarcimento de danos, que é o artigo 42 da lei. Eu não acredito que a NPPD vai chegar é, nesse e, tipo de relação. Com certeza não. eu me refiro a isso porque, dentro ainda do debate, que me parece algo um pouco inútil você atrasar a vigência da lei. Por quê? Nós já tivemos, antes da pandemia, né? Durante a pandemia não tive ciência de nenhum caso, mas antes da pandemia nós já tínhamos algumas decisões isoladas, sim, mas usando a LGPD como fundamentação legal. E aí a primeira coisa que o advogado pensa é que, poxa, eu estou aplicando, eu não posso, a lei não pode Usando os retroagir, princípios, André. né? Usavam os princípios, mas usavam Só que usavam o código do consumidor. é, por isso mesmo, porque tudo que a Lei Geral de Proteção de Dados faz, pelo menos assim, na minha humilde análise, é chover no molhado. É a proteção de dados que eu já sou obrigado a ter. A Lei Geral de Proteção de Dados organiza tudo, né, Perfeito. de forma muito importante. Ela consolida os princípios que já estão muito bem citados se a gente ler qualquer livro de doutrina de direito civil que se preze, você Excelente. enxerga todos os princípios, que são princípios naturais de uma relação privada, né? E em vários aspectos pública também, embora a Lei Geral de Proteção de Dados tenha uma aplicação muito menor, né? Até por conta do foco em relação ao poder público, mas tem. Então, o fato de que tudo isso que nós discutimos de que a gente tem que ter cuidado com o marketing, peraí, a gente já tem que ter cuidado com o marketing hoje, ontem, né? A Lei Geral de Proteção de Dados vai ter punição, né? Uma agência nacional de proteção de dados, eu vou ter uma punição extra, né? Isso começa a chamar mais atenção. E até uma reeducação seria até um primeiro passo para uma mudança de cultura. É lógico que aí vem diversas críticas assim, abstratas, mas que também têm aplicação concreta. Assim, precisa a lei me falar alguma coisa que já existe, né? Eu preciso desse dirigismo estatal. Aí vem, claro, essas discussões, essas situações. A verdade é que, como você bem citou, a Fernanda bem falou da questão do OCDE, é algo que é inerente à globalização, né? É algo que é inerente à economia mundial, o quanto que o Estado se movimenta para a proteção dos dados particulares. Porque os dados particulares têm aquele reflexo de direitos de personalidade, da pessoa natural, tem aquele reflexo também de que são dados que impactam enormemente a nossa economia, a nossa sociedade, e esse seria um passo nesse sentido, né? Eu concordo, assim, como advogado de empresas, né, que qualquer coisa que atrase é melhor, porque chama menos atenção, porque as empresas serão alvo, né, disso, né? Então, sem dúvida nenhuma. Mas o trabalho continua o mesmo, né? E aí o trabalho da advocacia. Da advocacia em prestar assessoria para isso, né? E daí uma das grandes importâncias dessa live, de muitas das palavras que você falou, Cândida, que é chamar atenção para os colegas. Veja que, por exemplo, a Fernanda falou do termo OCDE, eu não me lembrei o que era. E por que isso? Por quê? A Cândida ainda lembrava, mas assim, eu já não me lembrava. Por quê? Não é um termo que aquele advogado que está muito no seu mundinho lembra.
A proteção de dados é algo realmente mundial, é um efeito forte da nossa economia globalizada. É algo para poder inserir nessa proteção. Vejam que a proteção de dados, a gente fala muito de digital, do mundo digital, e eu repito isso várias vezes, é proteção de dados, até em meio impresso. O dado é importante. O dado, é Exatamente, claro você que falou uma coisa importante, não é só digital, gente. Qualquer documento impresso, uma ficha de cadastro, um currículo, ele está protegido pela LGPD. Não é só informações no meio digital, não. Isso é muito importante, né? Teve até uma, eu não sei se você lembra, não? André, Ah, desculpa te interromper, mas tem não, tudo uma bem. situação, foi bem folclórica, que parece que uma empresa utilizou alguns currículos, né, de candidatos para fazer embrulhos e utilizar para reaproveitar Me lembro, papel. você me E isso falou. foi notícia na mídia e tal. Então, É, assim, é um exemplo, né? Tudo é. Mas, André, você falou muito bem, né? Como sempre, foi muito interessante a tua colocação. O que eu penso, André? É claro, já existia um ordenamento jurídico de proteção de dados. Na verdade, não é de proteção de dados, de proteção à privacidade do indivíduo, né? Então, desde a Constituição Federal, você fala da privacidade, né? Então, já existia todo um ordenamento jurídico, começando pela Constituição Federal, o Código Civil, as leis setoriais, o Código de Defesa do Consumidor, depois veio o Marco Civil da Internet. E aí, para que veio o LGPD? Como você bem disse, os princípios já existiam há muito tempo. Só que para que ela chegou, gente? Ela chegou para organizar isso, para criar uma regra, porque, por exemplo, não estava claro os direitos do titular de dados nessa normativa toda que a gente tinha. Que ele pode, por exemplo, pedir a correção dos seus dados pessoais, pedir para ter acesso para ver se os dados que foram fornecidos estão condizentes com aquilo que ele informou, pedir a exclusão dos seus dados, pedir a portabilidade dos seus dados pessoais. Então, enfim, tem uma série hoje, prestação de contas que você vai pedir. Para que você está utilizando meus dados pessoais, né? Então, tem uma série hoje de princípios, André, que a LGPD veio para realmente pegar esse ordenamento todo, porque isso realmente já existia, tanto que, como você bem lembrou, existe já inúmeras até decisões que falam com relação à privacidade, e utilizam o Código de Defesa do Consumidor e os fundamentos da LGPD, que, na verdade, a LGPD veio para regular isso tudo. Para dizer, gente, olha só, já temos esse ordenamento todo e a situação hoje é essa. Então, agora nós vamos trabalhar assim. Então, ela é uma lei muito assim, no sentido de normatizar mesmo, de organizar a bagunça, como eu chamo. Mas você bem disse, os princípios já estavam em vigor há muito tempo, sempre estiveram, né? Você já não podia. Só que aí você não tinha exatamente, as pessoas não sabiam seus direitos, não tinha ninguém para fiscalizar. Agora, felizmente, as pessoas vão saber que tem esses direitos e vai ter uma lei, e a lei ela é muito bem escrita, na minha opinião, assim, porque ela é muito clara, ela é uma leitura muito fácil, na minha opinião, ela deixa as coisas assim bem bastante claras. E outra coisa que eu estava lendo, né, agora está dando uma olhada nessa questão da responsabilidade, e eu lembrei agora de falar pelo ressarcimento de danos, que aí vamos lembrar do ponto do direito do consumidor que você falou há pouco, que o juiz no processo civil poderá inverter o ônus da prova a favor do titular de dados. Olha aí, lembrando o direito do consumidor, inversão do ônus da prova, né? Então, assim, realmente é uma lei que é uma lei moderna, é uma lei que veio para organizar, André. A ideia é essa, e ela vai trazer, as pessoas, tem muita gente que fala que ela veio para atrapalhar, ela vai trazer muitas oportunidades para o Brasil. Qualquer contrato que você tenha hoje com um ente de outro país, você vai precisar estar em compliance com o LGPD. Você amanhã, depois, para participar de licitações, você vai precisar estar em compliance com o LGPD. E como é que a gente faz para estar em compliance com o LGPD, André? Primeira coisa que se faz, a gente primeiro tem que olhar para a nossa operação e fazer um diagnóstico. Como é que é o meu tratamento de dados, como é que eu recebo os dados dos meus clientes, como é que eu trato esses dados, como é que eu armazeno esses dados e como é que funciona o fluxo desses dados na minha empresa. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, que se chama uma análise de conformidade com o LGPD. Você tem que começar por aí, gente, olhando. Pode ser uma pequena administradora, uma pequena imobiliária. Como é que eu faço a coleta dos dados dos meus clientes? Onde é que eu guardo? É numa fichinha? É num armário? É no computador? A gente não tem que só pensar em coisas muito, muito complexas e muito complicadas. Vamos pensar partidos mais simples, né? Vamos olhar como é que a gente trata isso, quem manipula esses dados
E aí a gente vai ver, olha só, esse caminho eu preciso mudar, esse não, eu só posso seguir. E aí depois você parte para a implementação. Claro, quando você fala de grandes companhias, né, grandes empresas, você vai precisar, com certeza, do apoio de um pessoal de segurança da informação e de uma assessoria especializada na área jurídica. Mas eu creio que o pequeno administrador, aquela pessoa que hoje tem uma carteira pequena, né, de administração de imóveis, por exemplo, tem pessoas que às vezes me procuram para perguntar, eu digo, gente, não é difícil, você não vai ter que precisar implementar um sistema de 50 mil reais, não. Vamos criar, a gente cria aí termos de consentimento, você vai instruir a pessoa que trabalha com você, como é que ela vai manipular esses dados, onde é que ela vai arquivar esses dados, que ela não pode informar esses dados para qualquer um. Depois a gente cria uma cartilha. Então, assim, eu sempre gosto muito, André, de partir primeiro do simples, do cenário mais simples, e depois a gente olhar um cenário macro. Porque muita coisa dá para fazer de uma maneira simples, sem até fazer um grande investimento, né? Que é a maior preocupação de todo mundo quando fala de LGPD. Claro que quanto maior for a empresa, maior vai ser o investimento, mas ela realmente, ela com certeza, ela tem uma empresa que lida aí com valores também mais expressivos, né? Agora, uma empresa menor, uma pequena administradora, que pode ser alguém que esteja nos assistindo, não precisa talvez fazer um grande investimento, né? É simplesmente criar cláusula, né, de consentimento e criar uma rotina interna de proteção de dados. Isso tudo não é uma coisa tão difícil de se implementar e é necessário, gente. O importante com relação à LGPD é você começar. Cândida, a gente já está indo para os minutos finais amigo. A gente combinou que ia ser bem curta essa live. Mas é impossível, é impossível. A gente tenta, mas é impossível. A gente vai fazer um webinar sobre isso, tá, pessoal? O assunto é apaixonante. Deixa eu resgatar aqui. O Fernando Salomão, ele resumiu em uma linha. LGPD é uma metodologia organizacional de legislação esparsas e princípios gerais. Assim, resumiu em uma linha. Por isso que eu acho que realmente atrasar a sua vigência... assim, excelente. Atrasar a vigência da LGPD eu não vejo utilidade alguma, sinceramente. As punições, eu acho que sim. Agora, nesse momento de pandemia, assim, tinha que até adiantar a vigência da lei, porque as pessoas estão usando os dados. Nós estamos vivendo a LGPD no nosso dia a dia mais do que nunca. Porque, veja, o William, e agradeço a presença, William, você já está aí há meia hora, eu não consegui fazer referência a você, William Rocha. Querido, grande profissional da área de direito digital. Isso mesmo, grande especialista em direito do consumidor, direito digital, né? Ele é membro também, né, na comissão de proteção. Nosso colega de comissão. E ele fez aqui a colocação, a lembrança de que o adiamento da LGPD não afasta a judicialização. Por quê? Aí eu vou mudar um pouquinho a figura, né? Eu estou falando como advogado de empresa e tudo mais, agora como advogado do consumidor. E principalmente, eu sou consumidor. Eu quero a proteção do meu dado. Eu não quero esse momento de pandemia. Agora que está tudo... né? Ontem a gente teve congestionamento de lives. Lives o tempo todo. O mero acesso Zoom, tratamento de dados. Eu não vou nem falar no Zoom. Assim, e veja que quando a gente pensa assim, para o mercado imobiliário é um mundo menor, não é menor, não. Isso que a Cândida mencionou, a administração imobiliária, você está administrando locações. Então você tem 40 imóveis na sua administração. 40 imóveis são, no mínimo, 80 dados de pessoas. O locador, locatário. Tem fiador, no mínimo. Tem fiadores, tem os garantidores. Tem o fiador, sem contar aqueles que têm fiador. Aqueles que administram condomínios. Tem que ter o toque só, tem que ter o cônjuge. Exato, até o TOG, então multiplica isso. Você tem um imóvel que você está administrando, veja quantos dados você está cuidando. E sensíveis, André, sensíveis, você sabe quanto a pessoa ganha, você sabe toda a vida dela. Isso. Sabe a saúde financeira dela, se ela está no SPC, se ela está no Serasa, sabe tudo. E a análise principal disso tudo é a questão do legítimo interesse. Quais os dados que eu posso coletar independente da vontade do titular e quais aquele que eu preciso ter autorização expressa. E aí a atuação de vocês, colegas, vocês advogados, né? Essa parte de adequação do legítimo interesse e adequação dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Junto com a transparência, junto com a boa-fé, né? Nesse ponto de... Quando a gente fala de LGPD e compliance, e aí eu faço uma correlação, ainda também no meu papel de debatedor, algo que o professor Fábio Azevedo falou de forma brilhante na live que eu tive a oportunidade de interagir com ele. Grande Fábio.
que é uma campanha para fortalecer a boa-fé subjetiva, Perfeito, né? André. Que não é a objetiva que a gente tanto trata, né? É a subjetiva, do interesse de não prejudicar o outro, de agir de boa Perfeito, fé, André. né? Por quê? Não adianta nada você ter departamento de compliance, departamento de LGPD, e você ainda com os mesmos interesses escusos, maldosos, né? Vamos lembrar, sem entrar na parte de política, pelo amor de Deus, Uhum. quase todas as empresas, grandes empresas que foram processadas pela Lava Jato e tudo mais, tinham um departamento de compliance extremamente estruturados. Super rigorosos. Eu, inclusive, tive uma experiência com uma É. dessas, que eu não vou citar o nome, mas que foi um dos maiores pivôs da Lava Jato, em que eu me relacionei, né, profissionalmente, e que eu nunca vi um departamento de compliance tão exigente quanto deles. Exato. O compliance, conformidade, e aí a LGPD está toda inserida nisso, ela não pode ser sinônimo de burocracia. Burocracia, procedimentos que entopem a relação econômica. Isso, na verdade, vai prejudicar. O objetivo não é esse. É uma análise inteligente, reflexiva de procedimentos, sim, para trazer o respeito a toda essa relação e a proteção dos dados. Agradeço a presença ao Carlos Gabriel Feijó, que está aqui, Luiz Areia Chavala, Mariano Dezimoni, jornalista, muito amiga nossa, do meu irmão, que eu tenho que mencionar por óbvio, não é advogado, está aqui prestigiando, meu irmão Rafael Junqueira, muito obrigado, irmão. O Gabriel Feijó, ele falou assim, seria exigida uma equipe multidisciplinar para isso? Cândida, a gente já está terminando o tempo. Mas você consegue responder? Consigo. O Gabriel? Olha só, Feijó, é o seguinte, aí de novo eu vou falar. Quando a gente olha de uma empresa maior, pelo menos de médio porte, eu sempre sugiro, né, a gente quando faz esse trabalho, a gente já tem tido algumas experiências na implementação da LGPD, a gente sugere que a empresa tenha um especialista na área jurídica e uma empresa também de segurança da informação, não precisa ser uma grande empresa, pode ser até um consultor, que possa ajudar no mapeamento dos procedimentos dentro da empresa e implementações de soluções, de TI mesmo, soluções, né, com relação a questão de manipulação dos dados por meio eletrônico. Isso é importante você ter também uma empresa de segurança da informação trabalhando em conjunto com o advogado, né? Eu também não acredito nessas soluções de prateleira que você entra no Google e fala implementa LGPD e te manda uma planilha e te manda um software. Cuidado, gente, com isso, que não é bem assim. Como se trata de uma lei, eu penso que tem que ser sempre acompanhado por um advogado especialista no assunto. O Zeca, assim, ele é muito avançado com algumas perguntas, né, nosso presidente. Como harmonizar a proteção de dados com o desenvolvimento da inteligência artificial, né? E a inteligência artificial, que geralmente, principalmente sua principal aplicação, é para análise em massa de dados, né? A inteligência artificial. E aí, assim, essa aplicação, eu me recordo que o nosso presidente, né, no evento até do Embradim, é muito bom, discutiu isso ano passado, sobre os dados e tudo mais. Isso tem relação direta a tudo que a gente está falando, mas que o nosso tempo não permite, tá? Então eu vou censurar. A gente vai fazer um webinar sobre o assunto e a gente vai ter mais tempo, porque esse é um assunto que eu tenho muita paixão pelo assunto, assim como também tenho pela área imobiliária, mas eu estou ultimamente, todo mundo brinca comigo, vocês brincam comigo, que eu estou apaixonada pela LGPD. Então eu começo a falar, fico até amanhã falando sobre LGPD. Então a gente vai ter um webinar para falar um pouco mais sobre isso. E também, quem quiser também pode, eu acho que encaminhar, né, perguntas através do nosso canal do Instagram, né, da comissão, que aí a gente pode ir respondendo, né, André? Não tem dificuldade nenhuma. Isso. E também tem os nossos canais aí que estão disponibilizados também, né, o meu canal, o meu Instagram também, mas através mesmo do Instagram da comissão, que vai ser encaminhado aí para que a gente possa responder. Isso. A doutora Ana aqui, nossa amiga também, membro da comissão, veio também para prestigiar. Daniela também, que é empresária. Nessa live aí, estou até preocupada. A Daniela, que é empresária, atua na administração de condomínios. Que bom. Agradeço. Andréia também, boa amiga nossa também, estudiosa dessa área. Bom, pessoal, já tem que encerrar, porque daqui a pouco o Instagram vai fechar a gente, porque uma hora é o limite das lives. Agradeço muito a presença da Cândida. Já veio aqui a notificação do cartão vermelho. Em 20 segundos vão cortar nosso vídeo. Mas também Feliz Páscoa para todos, né? Isso, exato. Uma Páscoa
época de muita paz e que a gente supere aí esse momento que a gente está passando com muita fé, com muita esperança. O meu desejo pessoal para todos os meus amigos e colegas que estão assistindo, que tenham aí junto das suas famílias, né, perto ou à distância, uma paz